Muito boa noite, meus caros amigos, amigas que acompanham a nossa live na segunda-feira à noite, quando nós respondemos um pouco de perguntas. Já tem aqui várias perguntas para nós respondermos. E antes vamos pedir a Deus a sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei, Senhor, em cada um de nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, nós te pedimos a luz, a sabedoria, o entendimento, a ciência do Divino Espírito Santo, para que nós possamos responder essas perguntas hoje, conforme o ensinamento da Santa Mãe Igreja. Com a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, meus caros amigos, amigas. Já estamos aqui com as perguntas do Facebook, com as perguntas do YouTube. E vamos começar então respondendo as perguntas. Eu estou com a pergunta aqui, que começa do Bas Wood. Poderia explicar um pouco sobre o dom das línguas? Vi que alguns tradicionalistas dizem que esse dom foi cessado e que só foi necessário na igreja primitiva. Isso está correto? Bem, não é o que a igreja hoje ensina, né? A CNBB, há uns 10 anos atrás, fez um estudo sobre o dom de línguas, publicou um documento sobre a renovação carismática católica, documento 53, onde a CNBB não nega a realidade do dom de línguas. Apenas pede que não seja algo forçado, né? Que seja realmente um dom espontâneo das pessoas. O movimento da renovação carismática católica há mais de 40 anos que vive essa realidade, então é muito difícil negar isto. E São Paulo fala com muita clareza sobre o dom das línguas, capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Eu sugiro que quem fez essa pergunta, o Bas, leia aí, Bas, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, ele explica bem. E eu escrevi um livro que eu chamei de Descerá sobre vós o Espírito Santo. Nesse livro eu tenho um capítulo que eu falo sobre os dons carismáticos do Espírito Santo, os dons extraordinários. Um deles, o dom das línguas, que eu explico aí, além dos outros dons, né? O dom da fé, o dom da sabedoria, né? Enfim, os dons do Espírito Santo. Maria Neta, professor, quando rezamos o texto da misericórdia, temos o perdão de Deus? Maria Neta, todo o texto da misericórdia a gente pede perdão de Deus, né? Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Então, eu penso que realmente se a gente pede perdão a Deus, arrependido dos pecados, Deus nos perdoa, não há dúvida, né? E nós oferecemos ao Pai o preciosíssimo corpo, sangue, alma, divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Então, o texto da misericórdia é exatamente para isso, para pedir perdão, expiar os nossos pecados, né? É um texto muito recomendado. Eu rezo logo de manhã, quando vou para a igreja, antes da missa, diante do altar, dentro do sacrário, né, oferecendo ali a Deus Pai, o Cristo que está vivo ali no sacrário. Às 3 horas da tarde, rezo o texto da misericórdia, e à noite, quando dá, rezo de novo, porque acredito muito. Santa Teresa d'Ávila recomendava muito isso. Oferecer ao Pai o sacrifício de Cristo, o corpo, o sangue, a alma, a divindade de Cristo, pelos nossos pecados, pecado do mundo inteiro. E é o que faz exatamente o texto da misericórdia. Rodrigo Mensageiro Apóstolo, muitas vezes ouvi falar sobre falsos papas ou papas não eleitos pela igreja. Já ouvi falar em mais de 30 antipapas.
Eu duvido que sejam realmente papas. Pergunto ao senhor, realmente existem relatos oficiais da igreja sobre isso? Como compreender essa situação? Ô, Rodrigo, houve 37 antipapas na igreja. O que era um antipapa? Evidentemente não é papa, não vale como papa. Quando é que houve um antipapa? Quando já existia um papa legítimo, eleito pelos cardeais, e às vezes um grupo de cardeais se rebelava e elegia um outro papa. Mas esse não tinha valor, era chamado de antipapa. Às vezes, um imperador famoso derrubava um papa e colocava outro. E claro que esse outro não era válido. Né? Às vezes as famílias nobres, né, que agiam na Idade Média, sobretudo os Corsini, os Médici, os Spoleto, às vezes naquelas brigas para que queriam fazer o papa, né, tiravam um papa e elegiam um outro papa. Né? Infelizmente houve, nós chegamos a uma época, né, que nós tivemos um papa e 2 antipapas. Um papa em Roma, um papa em Pisa e um outro papa em Avignon, na França. Foi quando houve o grande cisma do Ocidente. Mas sempre tinha o papa verdadeiro. Os outros eram chamados de antipapas. É a fraqueza humana que sempre existiu na vida da igreja. Né? Quem quiser estudar essas coisas com mais profundidade, eu tenho um curso de História da Igreja. Tem um curso gravado em CDs, em 100 horas, onde eu explico todas essas coisas da história da igreja. E tem também uma coleção de 3 volumes de livro. Essa coleção aqui, História da Igreja, são em CDs. Né? São CDs em que você estuda em 100 horas um curso de História da Igreja. Agora, eu tenho 3 livros, né, de História da Igreja, está aqui. Né? São 3 volumes. E por que são 3? Porque é a Idade Antiga, que vai até o ano 500, depois a Idade Média, que vai até o ano de 1500, mais ou menos, e a Idade Moderna Contemporânea, que vai mais ou menos até o ano de 2000. São 3 volumes, dá mais ou menos 1500 páginas, mas quem quiser estudar a história da igreja, conhecer a igreja, para amar melhor a igreja, é um material que eu recomendo. Muito baseado em Daniel Rupes, muito baseado em Deusteve Bittencourt, baseado nos grandes historiadores da igreja. Ana Pastor, meu filho se suicidou por causa de depressão. Ele foi para o inferno? Não, Ana. O Catecismo da Igreja fala claro. Vou até dizer para você aqui qual é o parágrafo que você pode conferir aí para ficar mais tranquilo. O Catecismo fala aqui, parágrafo 2283, 2283. É o Catecismo da Igreja. Ele fala o seguinte, que o suicídio, ele é um pecado grave. Claro, a pessoa tirar a vida. Mas tem os condicionantes, as agravantes, tem as atenuantes. Então o Catecismo fala exatamente de uma depressão grave, um medo, um horror de alguma coisa. Né? Então, a culpa da pessoa fica diminuída. Tanto assim que a igreja manda rezar por aquele que se suicidou. Então, o que a igreja recomenda para você, Ana? Reze pelo teu filho, mande celebrar missas por ele, ofereça indulgências plenárias por ele. Isso aí é o que de melhor você pode fazer. Ofereça esmolas pela alma dele, penitências, ofereça, entende? Tudo de bom que você puder fazer, ofereça a Deus pela alma dele. João César pergunta, Leonardo Boff está excomungado, ele pode apresentar documentos para a mudança da igreja, mesmo não pertencendo à igreja? Ô João César, não houve uma excomunhão oficial de Leonardo Boff. Ele pode, não sei, estar excomungado late sentense. O que é late sentense? É uma expressão latim que fala da excomunhão automática. Por exemplo, uma pessoa que apostatar da fé, né? Uma pessoa que negar a sua fé, uma pessoa que, não sei, são 7 casos que o Código de Direito Canônico. Não sei, eu penso que Leonardo Boff não esteja excomungado. Né? Agora, ele deixou o sacerdócio. Ele se uniu, inclusive, com a sua ex-secretária, né? Deixou o sacerdócio e é muito atuante. Né? Então, ele entra aí na ala da Igreja da Teologia da Libertação que o aceita. Por exemplo, o Dom Cláudio Unes dá abertura para ele, como Frei Beto. Eu também lamento isso, porque eu acho que Leonardo Boff ele foi
punido pela igreja com um ano de silêncio obsequioso, um ano sem poder estudar, de castigo, porque ensinava heresias. Naquele livro dele, Jesus Cristo, né, Libertador, depois de aquele outro, Igreja, Carisma e Poder, ele dizia que o dogma é algo que não é perene. Foi chamado no Vaticano, não se emendou, não se corrigiu até hoje. Eu também lamento quem dá ouvidos a ele, né, porque realmente é alguém que foi considerado até herege um certo tempo, né? Mas paciência, a gente não consegue controlar todas as coisas na igreja. Gerson Romão, por que Deus permite a ação do demônio na vida das pessoas? Ô Gerson, os santos dizem assim, que Deus permite a ação do demônio, primeiro, porque ele não tira o poder do demônio. Deus não acaba com aquilo que ele criou. Os demônios eram anjos que se rebelaram contra Deus, se tornaram rebeldes, e por isso hoje eles nos tentam. Então Deus usa a tentação do demônio com várias finalidades, dizem os santos. Primeiro, para provar a nossa fidelidade a Deus. O demônio nos tenta a quê? A pecar. Se eu resisto contra a tentação do demônio, eu estou dando uma prova a Deus de que eu amo a Deus. Ok? Porque Deus permitiu que tentasse Adão e Eva? Para provar o amor, a fidelidade de Adão e Eva a Deus. Deus prova a todo mundo. Deus não quer ser amado na marra. Não, Deus quer uma prova do nosso amor. E você só é provado quando você passa por uma prova. Por que na escola a gente dá prova para os alunos? Pra você saber quem estudou, quem não estudou, quem sabe, quem não sabe. É isso, é uma prova. Então, Deus usa o demônio para nos provar. Segundo, dizem os santos que Deus usa o demônio porque quando nós somos tentados, nós resistimos à tentação pela fé, entende? Pela oração, pelo jejum, pela penitência, a gente se torna mais santo, a gente se torna melhor. Então Deus sabe usar até a tentação do demônio para nos fazer melhor. Agora tem uma coisa, São Paulo diz bem claro na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, Deus é fiel. Não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. E junto com a tentação, nos dá a graça de resistir à tentação e superar, sair dela. Então, toda a ação do demônio está sob o poder de Deus. Lá no livro de Jó, a gente vê, o demônio para tentar Jó foi pedir autorização para Deus. Deus permitiu, porque conhecia Jó. Sabia até que ponto Jó aguentava a provação. Ana Maria Pires, se não somos obrigados a acreditar nas aparições e mensagens de Nossa Senhora, então por que a igreja aprova muitas delas? Não é que a igreja aprova, o que a igreja faz é o seguinte, dizer que as palavras, as aparições são autênticas, são verdadeiras. Então, isso não quer dizer que a igreja te obriga, porque a igreja fala assim, não, essa aparição não é autêntica, não é verdadeira, então não acredite, não siga. Agora, tem aparições que a igreja conferiu, e não, as aparições são autênticas. Realmente Nossa Senhora apareceu e Nossa Senhora falou. Agora, a igreja não obriga ninguém a seguir e obedecer. Por quê? Porque não são ensinamentos novos. A única coisa que a igreja obriga é acreditar na revelação divina que está na Bíblia e na tradição da igreja, colocadas pelo magistério da igreja. Entende? Agora, claro, quando a igreja diz Nossa Senhora apareceu em Fátima, Nossa Senhora apareceu em Lourdes, então aí, claro, a gente olha as mensagens aí com mais segurança e mais convicção de obedecer e de seguir. Maria das Graças, uma pessoa casada só no civil não pode comungar? Maria das Graças não pode. Por quê? Porque não está vivendo de acordo com a lei do Cristo e da igreja. A lei de Cristo e da igreja é isso, né? A pessoa que se casar tem que receber o sacramento do matrimônio. Aí sim, aí Deus os uniu. Aí a pessoa pode viver a vida conjugal, a vida sexual e etc. Ok? Haroldo Henrique Rocha Amaral, sobre quem não pode comungar, e mesmo assim comunga, isso não é uma preocupação ou pecado que deve ser responsabilidade e consciência de quem o faz? Sim, Haroldo. Claro, se a pessoa sabe que não pode comungar, está em pecado mortal, ou está vivendo uma situação
como a do caso anterior. Pessoa casada no civil, mas não casou no religioso. Então não pode comungar. Se a pessoa comunga, a responsabilidade, evidentemente, é dela. Né? A menos que ela esteja na ignorância das coisas, que às vezes acontece também. Né? Que lá a carta aos Hebreus diz que Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Pedro Carneiro, quando seus pais se contradizem, um fala para você não fazer algo e o outro fala que se pode fazer. Não há pecado em fazer. Temos que dar preferência para o pai ou para a mãe? Ou isso fica a nossa escolha? Ô Pedro, o que a gente tem que fazer? O que a igreja manda. Por isso que eu falo muito no catecismo da Igreja Católica. Porque o catecismo fala para você o que é a verdade. Então, mais importante do que o que seu pai fala, o que sua mãe fala, quando há conflito, é você seguir aquilo que a igreja ensina. A moral católica, a moral da Igreja Católica, é a terceira parte do catecismo. Baseada nos 10 mandamentos, baseada nos pecados capitais, entende? Então, hoje eu vejo, às vezes, né, o jovem me fala, vai conversar com o padre fala, isso não é pecado. Vai conversar com o outro fala, é pecado. E aí, como é que fica a pessoa? Siga o catecismo. Por exemplo, se um padre disser assim, masturbação não é pecado, outro disser, é pecado, o que diz o catecismo? É pecado. Então siga o que diz que é pecado. Entendeu? Aí é o seguinte, a nossa bússola, a nossa segurança é o que ensina a igreja. Não o que ensina o padre A, o padre B ou o padre C, ou o pai A ou a mãe B. É o que a igreja ensina. Rafael dos Santos, desculpe, mas na Bíblia está escrito que Deus criou tudo que há em 6 dias e no 7º dia descansou, onde está escrito que houve a evolução. O Rafael, a Igreja Católica não interpreta a Bíblia ao pé da letra. Para a Igreja Católica, Apostólica, Romana, confirmada pelos papas todos, a Bíblia não é um livro de história nem de ciência. Não pode ser interpretada ao pé da letra. Esses 6 dias são simbólicos. São 6 fases. Né? E a igreja, ela seguia também pela ciência. A ciência provou que o mundo começou a existir há 13,7 bilhões de anos atrás, no Big Bang, confirmado pelo Papa Francisco, Papa João Paulo II, Papa Bento, todos os papas, desde o Pio XII. Então a igreja não tem dúvida que houve a evolução. Entende? E quem interpreta a Bíblia para nós é a igreja. Jesus falou isso para os apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que enviou. Então, Rafael, nós temos que acreditar na igreja. Senão nós não somos católicos. Eu não posso querer que o meu pensamento, o meu entendimento, a minha interpretação da Bíblia esteja acima da interpretação da igreja. Aí nós nos tornamos um mau católico. Porque o católico verdadeiro é aquele que segue a Igreja Católica Apostólica Romana nos seus ensinamentos. Entendeu? Faça isso, você vai ser feliz obedecendo à igreja. Mari Gomes, o senhor já leu o livro O Evangelho Secreto da Virgem Maria? Já li, do Padre Martim Espanhol, um livro muito bonito. Ele fala aqui, gostaria que algum dia o senhor comentasse sobre ele. Ô Mari, eu li o livro. O livro, ele conta toda a história de Nossa Senhora, desde a infância, a concepção, tudo isso. Agora, tudo que está ali, a gente não pode acreditar ao pé da letra. É uma espécie de um romance que ele escreveu. Ele se baseou muito na visita daquela peregrina à Terra Santa, lá por volta do ano 300 e pouco, né? Eritéia, que visitou a Terra Santa, os lugares todos, e colheu muitos dados ali. Então, o padre se baseou muito nisso. Mas, Dom Estevão Bittencourt, por exemplo, quando analisa o livro dele, fala que a gente não pode acreditar assim, piamente no que está ali. Entendeu? Porque ali é uma espécie de um romance, de uma coisa que pode ser verdade e pode não ser verdade. O que for bom para a edificação da sua fé, fica com isso. Entende? TT Araújo, um padre pode encurtar a missa de domingo? Aqui onde eu moro, o padre não quer que os leitores façam segunda leitura. E só a primeira, o Salmo e o Evangelho. Isso é correto? Não, não é correto. Na missa de domingo, tem que se ler todas as leituras. A missa de domingo é a missa que muita gente só assiste uma vez por semana. Então a missa de domingo ela é toda, né, organizada. Há
é um tema na liturgia. Todo sábado à noite eu faço aqui uma live explicando a liturgia do domingo. Exatamente eu pego a primeira leitura, os salmos, a segunda leitura, o evangelho, e eu mostro que há um encadeamento. Então não pode tirar alguma coisa. Okay? Na missa durante a semana pode se mudar, até o evangelho. Mas no domingo não pode. Okay? Aí a pergunta ainda aqui é o seguinte, a TT Araújo, sobre aquela passagem da Bíblia que diz que depois que José aceitou Maria, eles não tiveram relação antes de Jesus nascer. Não tiveram nem antes nem depois de José aceitar Maria. Né? Os protestantes usam essa passagem da Bíblia para denegrir Maria. O senhor poderia explicar essa passagem, por favor? Olha, essa passagem não diz que eles tiveram vida conjugal. Não. Maria diz para o anjo, né? Como é que vai acontecer esta gravidez se eu não conheço um varão, se eu não conheço, ou seja, se eu não tenho vida conjugal, sexual? Está aí claríssimo. Aí está a virgindade de Nossa Senhora perpétua, como disse Santo Agostinho, antes, durante e depois do parto. Agora, os protestantes ficam tirando conclusões sem base bíblica. É uma exegese gratuita, simplista, que não tem fundamentação bíblica coerente. Para nós, Nossa Senhora é dogma de fé. Nossa Senhora é virgem perpétua. Virgem antes do parto, virgem durante o parto. O parto de Maria sagrou a sua integridade, não quebrou. E virgem depois do parto. Já dizia Santo Agostinho, lá no século IV. Albertino Moreira de Almeida Moreira, por que a Igreja Católica matou tanta gente na tão chamada Santa Inquisição? Está aí, você vê como é que as pessoas não conhecem a Inquisição. A Igreja nunca matou ninguém. Quem é que matava as pessoas? Era o Estado. Ok? O imperador Frederico II, alemão, impôs a pena de morte na fogueira para os hereges. Foi o imperador, não foi a Igreja. A Igreja, quando entrou na Inquisição, entrou por quê? Porque o povo estava matando na fogueira o povo. E o poder civil estava matando gente sem julgamento. Então a Igreja, depois de 200 anos, isso começou lá no ano 1070, mais ou menos, na França. Depois de 200 anos, a Igreja, no 1231, o Papa Gregório XI resolveu instituir o Tribunal da Sagrada Inquisição para, pelo menos, julgar as pessoas. E aqueles que eram hereges impenitentes, a Igreja dizia, esse aqui é herege impenitente, paciência, você está excomungado da Igreja. Mas aí havia uma lei civil do imperador Frederico II alemão, que levava para a fogueira os hereges. A Igreja nunca matou ninguém. E aí eu queria que você leia, que se quiser conhecer melhor a Inquisição profundamente, leia esse livro, A Inquisição, para entender a Inquisição. Um livro que, quase 300 páginas, que eu escrevi, baseado depois, eu quero aqui mostrar um documento do Vaticano. No ano de 1998, o Papa João Paulo II mandou fazer um simpósio no Vaticano sobre a Inquisição. O Papa João Paulo II chamou 30 maiores inquisidores, ou melhor, 30 maiores historiadores da Igreja, historiadores do mundo, especialistas em Inquisição, né? Independente de raça, independente de país. E esses 30 conferencistas fizeram no Vaticano um simpósio sobre o Vaticano, que depois saiu o documento, que é esse livro aqui, chamado La Inquisizione. Está aqui, ó. São 770 páginas, com as 30 conferências de cada um desses pesquisadores. Eu trouxe lá da Itália isso, lá de Roma, e eu li esse material aqui para poder escrever esse livro que eu escrevi sobre a Inquisição. É completamente diferente, meu amigo, do que se fala nas universidades, que a Igreja matou milhões de bruxas, que a Igreja nunca matou ninguém. Quem levava à fogueira era o poder civil, o braço secular. Então, leia os documentos, estude os documentos, entende? Para ter mais consciência sobre isso. Aqui, num programa como esse, eu não tenho condição de desdobrar tudo isso aí, porque
A Inquisição foi uma história muito longa e complicada que aconteceu na França, na Itália, na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, até aqui no Brasil. Então, mas se você quiser não ficar aí repetindo a coisa, né? Maria vai com as outras, repetindo a coisa que se fala aí nas universidades, sem saber, para atacar a igreja, estude, leia esse livro, né? Para entender a Inquisição. Aí você vai poder compreender realmente com profundidade esse assunto. Valéria Garibaldi, o que o senhor acha sobre o sínodo? É o sínodo da Amazônia, né? E o que foi colocado pelo Padre Pio sobre o anticristo na igreja? Seria esse o momento? Valéria, não creio que seja um momento de anticristo na igreja. Jamais aceito essa teoria de que o Papa seja herege, que o Papa seja anticristo, de jeito nenhum. Temos que respeitar o Papa. Sabe, se há erros no sínodo da Amazônia, o erro está no documento de trabalho chamado Instrumentum Laboris, que foi preparado pelo tal de REPAN. REPAN é uma rede, né, pan-americana da Amazônia, coordenada pelo Dom Cláudio Umes. Realmente o documento tem erros graves que foram acusados por Dom Ascona, Dom Antônio Keller, dois bispos alemães, Dom Brandmiller, e principalmente por o ex-prefeito da Sagrada Congregação da Fé do Vaticano, no tempo do Papa Bento XVI, que é o cardeal Gerhard Miller, que escreveu uma carta de 8 páginas condenando o Instrumentum Laboris. Realmente, isto é muito preocupante. Mas o próprio Papa já falou na abertura do sínodo que esse documento tende a ser destruído, ou seja, vai ser ignorado. Por quê? Vai haver muita resistência contra ele. Então, o que a gente espera é que saia, então, depois um documento do Papa, né, sem erros de doutrina, sem heresia. Vamos rezar para isso, esperar que isso aconteça. Agora, nada de ficar batendo no Papa. Não, gente, o Papa é o vigário de Cristo na Terra. O Papa foi eleito legitimamente. Olha, quero colocar uma coisa aqui. Eu sou professor de História da Igreja. Escrevi 3 volumes sobre História da Igreja. Nunca na história da Igreja, meus irmãos, nunca um Papa cometeu uma heresia. Nunca. Já são 266 Papas. Então vamos ficar tranquilos. O Espírito Santo guia o Papa. Não vai haver heresia, não vai haver erro de doutrina. Pode até bispo errar, cardeais errar, mas o Espírito Santo ele conduz a igreja. Maria Rosilene Batista Flores Batista. Gostaria que falasse sobre as obras de caridade da nossa igreja atualmente, porque certos evangelhos falam que a igreja católica é riquíssima e não ajuda os pobres. Olha, isso é uma mentira sem tamanho. Eu até fiz um resumo de uma matéria que eu tenho aqui no meu computador sobre a caridade da igreja. Eu vou dar aqui alguns dados rápidos para vocês perceberem. Né? 26% de todos os hospitais do mundo são da Igreja Católica. 26%. Esse documento saiu publicado na fonte acidigital.com. A Igreja Católica mantém no mundo 11 mil institutos de caridade. 11 mil institutos de caridade. Eu queria especificar aqui um pouco. Por exemplo, quando não existia no mundo nenhuma forma de cuidado de doente, nem nada, a igreja fundou as Santas Casas de Misericórdia no mundo inteiro, que existe até hoje. Né? Vou dar alguns dados de cada continente. Por exemplo, na Ásia, existe hoje na Ásia, a região ali da Índia, da China, Japão, Coreia, etc., né? 1.076 hospitais da igreja, 3.400 dispensários de atendimento médico, né? 330 leprosários, 1.685 asilos, 3.900 orfanatos, 2.960 jardins da infância. Isso só na Ásia, da Igreja Católica. Na África, a igreja tem 964 hospitais, 5.000 dispensários, 260 leprosários, 650 asilos, 800 orfanatos, 2.000 jardins da infância. Olha, se a igreja saísse hoje da África, 60% das escolas e hospitais seriam fechados.
60% dos hospitais e escolas da África são da Igreja Católica. Olha a caridade da Igreja. Na América nós temos 1.900 hospitais, 5.400 dispensários, 50 leprosários, 3.700 asilos, 2.500 orfanatos, 4.200 jardins da infância. Em toda a América, nas 3 Américas. América do Norte, Central e do Sul. Na Oceania, a igreja tem 170 hospitais, 180 dispensários, 1 leprosário, 360 asilos, 60 orfanatos e 90 jardins da infância. Na Europa, 1.230 hospitais, 2.450 dispensários, 4 leprosários, 7.970 asilos, 2.370 jardins da infância. Que coisa maravilhosa. A igreja hoje ela tem 117 mil centros de atendimentos aidéticos no mundo inteiro. 117 mil. Eu tenho esses dados no meu computador que eu tirei de vários sites. Um deles é o site acidigital.com. Se alguém quiser conferir, procure aí. Entre no site acidigital.com e você coloque lá caridade da igreja. Você vai ver quantas coisas vão aparecer. Está aí. Então esse negócio de que a igreja é rica, que não ajuda os pobres, é a maior mentira que tem. Né? E sobre a igreja ser rica, eu queria dizer o seguinte, que a igreja, até 1870, tinha um território com 40 mil quilômetros quadrados. 40 mil quilômetros quadrados. Na Guerra de Unificação da Itália, em 1870, a revolução que houve na Itália, a guerra que houve na Itália para a unificação da Itália, tomou tudo da igreja. Tomou tudo da igreja. Dos 40 mil quilômetros quadrados que a igreja tinha, a igreja ficou com meio quilômetro quadrado, que é hoje o Vaticano. Então, que igreja rica é? A igreja foi rica, sim, no passado. Né? Mas hoje, né? O pessoal fala, o Museu do Vaticano, podia vender aquelas coisas todas. Você sabia que pelo Tratado do Latrão, que foi assinado pelo Papa Pio XI e Mussolini, em 1929, a igreja não pode alienar nenhum bem que está ali dentro do Vaticano. É da igreja em termos de usufruto, mas a igreja não pode vender. Tá aí. São pessoas que falam as coisas sem saber o que estão falando. Estão blasfemando sem saber. É lamentável. Né? É o preço da ignorância. Muito bem, Natália Correia, professora, ouvi dizer que Santo Antônio é usado na macumba para fazer o mal para as pessoas. Como funciona isso? Não sei dizer. Nunca vi falar de Santo Antônio na macumba. Se usa, eu não conheço, não entendo também de macumba, nunca fui em terreiro de macumba para saber. Esquece isso, deixa para lá. Realmente há um sincretismo religioso, né, entre macumba e a fé católica. Isso é fruto lá desde do culto afro que veio, né, com os escravos, e houve essa mistura toda aqui. Mas Santo Antônio para nós é o grande santo doutor da igreja. Bernardo Bastos, hoje na Basílica Santuário de Nossa Senhora Aparecida, o arcebispo deu a comunhão eucarística ao senhor Bolsonaro, que está no 3º casamento, e renegou a fé católica ao ser batizado evangélico do Rio Jordão. Tudo isso é público. Dizer o quê? Ô Bernardo, a responsabilidade é dele. Né? Nós temos que olhá-lo como um político, o presidente do Brasil. Agora, essas coisas que não estão de acordo com a fé católica, é responsabilidade dele. Né? Ele que responda a isso diante de Deus. O que é que nós vamos dizer? É como tantas pessoas aí que fazem esse tipo de coisa. Né? Não deve, se realmente ele está no 3º casamento sem estar casado, ele não deveria comungar. Mas qual é o conhecimento que ele tem realmente da doutrina? Não sei. Né? Maria do Carmo Oliveira, o que é purgatório? Onde fica? A Bíblia diz que os mortos estão dormindo. No arrebatamento vão sair da sepultura. A igreja não fala, a Bíblia não fala que os mortos estão dormindo. Ó, como é que está aquela passagem lá que Jesus conta do rico Epulão e do Lázaro pobre, que o Lázaro foi levado para o seio de Abraão e o rico foi sepultado, e o rico, né, pedia lá para pai Abraão, molha aqui pelo menos a ponta da minha língua, né, etc. Não tem ninguém dormindo.
Sabe, a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim: está determinado que cada um morra uma única vez, em seguida vem o juízo particular. Será que nós vamos ser julgados dormindo? Tem cabimento. A alma não dorme, o que dorme é o corpo. Você dorme e continua sonhando. Por quê? Porque a tua alma está viva, a alma não está dormindo. É na alma que ficam todas as nossas faculdades intelectivas, inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória. Isso tudo é espiritual. Né? A igreja não ensina de jeito nenhum que... Tanto é que é dogma de fé, proclamado pelo Papa Bento XII, lá por volta de 1400, que os santos estão no céu, intercedendo por nós sem cessar. Ontem mesmo celebramos a canonização de Santa Dulce dos Pobres, porque cremos que eles estão no céu. Não tem ninguém dormindo, não. Isso para nós é heresia. O que é o purgatório? O purgatório, o Catecismo da Igreja, no parágrafo 1030, diz assim que aqueles que morrem na amizade de Deus, mas não estão perfeitamente santificados, completam sua santificação numa purificação que a Igreja deu o nome de purgatório. A teologia deu o nome de purgatório. E que tem muita referência na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Eu escrevi um livrinho sobre o purgatório, vou mostrar aqui, né, que eu coloco aqui uma página inteira sobre as passagens do purgatório na Bíblia. Entende? E a importância de nós fazermos as indulgências plenárias pela alma do purgatório, que são as indulgências, muito importante, né, para que as almas do purgatório possam chegar à santificação e irem para Deus, o que a gente chama de sufrágio da alma. Né? Muito importante. Porque a alma por ela mesma, ela não pode fazer mais nada. Por quê? Porque a igreja ensina que com a morte termina o tempo de conquistar méritos diante de Deus. Então, ela não pode mais fazer nada por ela. Então, quem é que socorre a alma do purgatório para que ela chegue à sua santificação? A igreja que está no céu rezando por ela e a igreja que está na terra rezando por ela, oferecendo a Santa Missa, oferecendo as indulgências, oferecendo as esmolas, oferecendo os sacrifícios, entende? É uma grande caridade pelas almas do purgatório. Todos os santos falaram muito disso. Padre Pio, Santa Faustina, todos os santos, né? São Francisco de Sales. Nesse livro, O Breviário da Confiança, um livro maravilhoso para quem quer crescer na fé e na confiança em Deus, nesse livro aqui tem uma página de São Francisco de Sales que ele explica o purgatório, sobre a reflexão que ele coloca no mês de novembro, né, no Dia das Almas, Pensamentos Consoladores do Purgatório, página 304. Né? Ele coloca aqui uma reflexão maravilhosa sobre o purgatório, coloca 11 pontos maravilhosos, né, nesse livro Breviário da Confiança, que foi escrito por um padre santo chamado Monsenhor Ascânio Brandão. Muito bem, Maria do Carmo já foi. Agora perguntas do Facebook. Vou só tomar um pouquinho d'água, nós já entramos aqui nas perguntas do Facebook. Helenita Lopes da Silva. Temos várias formas de rezar o Santo Terço. Terço para os filhos, homens e outros. Mas seria correto dizer que o terço mariano é o mais eficaz? E este precisa ser diário, mesmo rezando o outro? Helenita, a igreja sempre recomendou, os papas todos sempre recomendaram o terço de Nossa Senhora. Os 5 mistérios de cada um, né? Mistérios, num dia você pode rezar o mistério da infância de Jesus, depois no outro dia o mistério da vida pública, da paixão e depois da glorificação. Porque o terço é cristocêntrico, é centrado em Cristo. Nossa Senhora, em todas as aparições, recomenda rezar o terço mariano. Você pode rezar os outros, terço dos anjos, terço de São Miguel Arcanjo, terço, né, da misericórdia, tudo isso é bom. Mas o terço por excelência é o terço de Nossa Senhora. Lourdes Torres, a igreja dá orientação sobre como se deve matar uma ave, porco, boi para consumo próprio? Sim, a igreja diz que se deve matar de modo que haja o menor sofrimento possível, entende?
Então é isso que se recomenda hoje. Há várias maneiras que você pode matar um animal, né? A maneira menos dolorosa, então que a igreja recomenda é essa. É preciso entender que o animal, ao ser morto, ele não tem o mesmo sofrimento de um ser humano ao ser morto. Porque o ser humano ao ser morto, além da dor física, o ser humano ele tem a dor psicológica que é muito pior. Ele sabe que vai morrer alguém que... O animal não tem. O animal você pode mostrar para ele um revólver, dizer, olha, eu vou atirar em você, eu vou te matar. Ele não sente nada, ele não pensa nada, ele não sabe de nada. Você pode mostrar uma faca para ele, dizer, olha, com essa faca eu vou te matar. Ele não vai sentir nada, porque não tem. Então isso alivia a dor do animal, entende? Então, mas deve-se usar o método realmente menos doloroso, evidentemente. Ok? Edgar Leandro da Silva, gostaria de saber por que hoje os maçons não são aceitos pela Igreja Católica. O Edgar, eu vou dizer a você o que a Igreja colocou no último documento sobre a maçonaria do Papa João Paulo II. É um documento de 1983, em que o Papa João Paulo II diz assim: o católico que se filiar a uma loja maçônica, ele está em pecado grave, impedido de receber a Sagrada Eucaristia. Documento do Papa João Paulo II de 1983. Okay? Por quê? Porque o Código de Direito Canônico anterior da Igreja, de 1917, excomungava o católico que se associasse a uma loja maçônica. No Código de Direito Canônico novo, que é de 1983, o Papa João Paulo II retirou a excomunhão para o católico se tornar maçom. Então perguntaram ao Papa se agora então o católico podia ser maçom. O Papa disse, não, não pode. Ele não é excomungado da igreja, não é colocado para fora da igreja, mas ele está em pecado grave, não podendo receber a Eucaristia. Por quê? Porque a maçonaria acredita numa série de coisas que não confere com a doutrina católica. Por exemplo, Deus é o grande arquiteto do universo, é a prática do chamado deísmo. Deus criou o mundo, deixou o mundo tocar sozinho e não interfere no mundo. A igreja não aceita isso. Então, por umas discordâncias de doutrina e também por perseguições muito graves que houve, principalmente no passado, contra a igreja, é que o Papa colocou essa decisão de 1983. Muito bem. Aqui pergunta do Edgar Leandro da Silva. Não, Neuza Nascimento. Edgar já foi. Neuza Nascimento. Sou católica ativa, aqui na nossa paróquia tem um movimento que é a Irmandade do Santíssimo. Eu fui um dos membros, não sei por que o pároco decidiu desfazer dessa pastoral. Tomou nossas vestes e não nos auxilia. Eu sinto perdida às vezes, porque passei por situação que já pedi ajuda várias vezes e ele atende a princípio depois da continuidade. Olha, aqui na nossa diocese tem essa Irmandade do Santíssimo, eu acho bonito. São pessoas simples, com aquela veste vermelha, né? Que na hora da decisão da Eucaristia, cada um vai com uma vela, né, acesa do lado, e as pessoas comuns, eu acho bonito. E quando tem adoração ao Santíssimo, eles estão lá fazendo adoração ao Santíssimo. Não sei por que, Neuza, o padre da sua paróquia extinguiu isso. Aqui na nossa diocese uma devoção muito forte, muito antiga, e que eu acho também bonita. Rosalie Acioli, na carta de São Paulo aos Coríntios, ele pergunta, abre aspas, se é só para esta vida que temos colocado a esperança em Cristo, fecha aspas. No restante do capítulo ele responde falando somente da ressurreição dos mortos. Como explicaram protestantes sobre os santos que estão no céu? Rosalie, a igreja sempre venerou os santos no céu. Isso é desde o primeiro século. Por que eu digo que é desde o primeiro século? Porque nas catacumbas de Roma, catacumba de Santa Priscila, as outras catacumbas todas, né? São muitas em Roma, os cristãos que eram perseguidos pelo Império Romano, eles rezavam sobre o túmulo dos mártires, porque as catacumbas eram um cemitério, onde eles também celebravam missas. Né? Quem já foi em Roma, já visitou as catacumbas de São Calixto, Santa Priscila, já viu isso.
Então, desde o primeiro século, ele celebrava a missa sobre o túmulo dos mártires, para quê? Para pedir a intercessão dos mártires. São Jerônimo, lá do século III, IV, São Jerônimo dizia, se os santos aqui na terra oravam por nós, imagina agora que eles estão no céu, quanto mais vão interceder por nós. Infelizmente, nossos irmãos protestantes ainda pensam que os mortos estão dormindo, que não tem ninguém no céu. Mas para nós católicos é dogma de fé a existência dos santos. Por isso que o Papa canoniza. Papa Francisco, só o Papa Francisco já canonizou mais de 600 santos. É a nossa fé. Quem quiser aprofundar sobre isso, eu escrevi um livro, deixa eu mostrar aqui, né? Um livro que eu coloquei sobre a intercessão dos santos. Está aqui, vou achar aqui. A intercessão e o culto dos santos. Inclusive eu falo aqui também da importância das imagens, importância das relíquias, né? É a nossa fé de 2000 anos, assistida pelo Espírito Santo. Né? Nós não podemos, gente, sabe? E eu sei que a Rosali não duvida de nada, Rosali, eu conheço bem você. Mas eu estou falando de modo geral para as pessoas. Nós não podemos duvidar daquilo que a igreja nos ensina. Sabe por quê? Vou relembrar. Lá na Santa Ceia, Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 12 e 13. João 16, 12 e 13. Convido você a olhar. O que Jesus fala para os apóstolos? Eu ainda tenho muitas coisas para ensinar para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Mas quando vier o Espírito Santo, o Paráclito, ensinar-vos-á todas as coisas. Olha que promessa fantástica. Quando vier o Espírito Santo, ele vem em Pentecostes. Ele vai guiar vocês, ele vai ensinar vocês todas as coisas. Então, quem garante a igreja, o ensinamento da igreja, o que está no catecismo, é o Espírito Santo que Jesus prometeu. E Jesus não é um farsante, Jesus não é um mentiroso. As palavras de Jesus são proféticas, se cumprem. Então, feliz é o católico que acredita na igreja e não fica querendo discordar da igreja, não fica querendo inventar outras coisas. Vera Lúcia, Deus levou meu filho recém-nascido. Não deu tempo de batizar. Na verdade, eu não tinha o conhecimento do significado do batismo como tenho hoje. Eu, jovem, não tinha muito conhecimento sobre a importância do batismo para a salvação. Então, minha pergunta é, o meu anjinho não está no céu? O Vera Lúcia, a igreja acredita que as crianças que morrem sem batismo vão para o céu. A igreja acredita nisso? O catecismo, quando fala disso, cita aquela passagem do Evangelho que Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas. Então, a igreja recomenda que reze pela alma da criança. Ela vai estar diante de Deus. Deus vai dar a ela a chance de optar por algo que equivale ao batismo. Entende? Então, o que a igreja recomenda é que reze, sim. Acredite que seu filho vai estar. Agora, a igreja recomenda, meus irmãos, vamos batizar as crianças. Se a criança nasceu viva, está correndo risco de morte, qualquer pessoa batiza essa criança. Se a criança é pequenininha, pega um algodãozinho molhado na água, pinga 3 vezes na cabecinha da criança e que eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto. Pode ser qualquer pessoa. Pai, mãe, irmão, enfermeira, entendeu? Se a criança corre, se houve um aborto, mas a criança ainda está viva, batiza. Se você tem dúvida se a criança está viva ou não, batize sob condição. Diga assim, se você está vivo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque não pode batizar quem já morreu. Então, o batismo sob condição, se você está vivo. Patrícia Freitas, o anjo respondeu-lhe, se puseres um pedaço do coração sobre brasa, a sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito, tanto do homem como da mulher, e impedirá que ele volte de novo a eles. Gostaria de saber qual é o significado dessa simbologia usada no capítulo 6 de Tobias. Ô Patrícia, nesse capítulo 6 de Tobias, era aquela narrativa em que um espírito tomava conta daquela mulher e com todos os homens que ela se casavam, eles morriam. Mas quando Tobias foi se casar com ela, então o anjo orientou Tobias para ficar livre aquela
esposa dele ficar livre daquela maldição. Então mandou fazer esse sinal. No Antigo Testamento havia uma série de sinais que hoje nós não conseguimos entender o significado deles. Por exemplo, um incenso que sobe ao céu é um sinal que usado antigamente, né? O Cristo, quando curou um cego, ele cuspiu no chão, né, do barro, fez um barro, passou no olho do cego e disse: vai se lavar lá na piscina de Siloé e você vai ficar curado. Sinais que significam a ação de Deus, são como que sacramentais, entende? Nós não sabemos exatamente o que significou esse sinal, esse espécie sacramental aqui, mas foi o anjo que ensinou para ele. Se foi o anjo que ensinou para ele, é algo de Deus. Agora, é difícil entender exatamente o conceito exato desses sinais. Quando vem de Deus, a gente respeita mesmo que a gente não entenda. Bom, Edna Batista. Gostaria de saber como agir e o que fazer quando temos pessoas evangélicas e espíritas na família. O que fazer? Respeitar a fé de cada um. Não permitir que essas pessoas ofendam a nossa fé, zombem da nossa fé, mas viver amizade com eles. Não é? Se não der para conversar sobre religião sem ofensa, sem briga, não conversa. Procure dar seu exemplo de bom cristão, né? De bom cidadão, como dizia Dom Bosco, e deixar o resto por conta de Deus. Se houver possibilidade de um diálogo, uma conversa amigável, onde cada um exponha as razões da sua fé, você expõe. Entende? Mas se não houver, é melhor que haja uma boa amizade. Luciana Oliveira Silva. Professor, o que posso fazer para despertar a vontade pela oração na minha filha de 12 anos e no meu esposo? Bem, Luciana, na sua filha começa devagarinho. Vai ensinando para ela a importância de amar a Deus. Deus que é bom, que nos dá tudo. Que precisamos então conversar com Deus. Fala de Nossa Senhora, fala dos santos. A criança é sensível a essas coisas. Vai dando uma catequesezinha para ela infantil. Né? Agora, seu esposo, aí você precisa conversar com ele com mais seriedade. Ele já é maduro. Quem sabe fazer ele ler algum livro bom sobre oração, a importância da oração. Né? Enfim, aí tem que ser uma catequese para adulto mais incisiva. Né? Entende? Eu penso que um bom livro sobre oração, a importância da oração, eu penso que isso aí pode ajudar. Célia Zaia. Gostaria de saber por que falamos Pai Nosso que está nos céus. No plural, não tem um só céu. Ou seja, Jesus usava realmente essa expressão, Pai Nosso que está nos céus. São Paulo fala que ele esteve no terceiro céu. Ora, se ele esteve no terceiro céu, é porque existe o primeiro, o segundo, quem sabe o quarto, o quinto, o sexto. O que seria isso? Nós não sabemos explicar muito bem. Mas os santos dizem que há níveis de glória no céu. O que é níveis de glória? Bom, todos que estão no céu estão plenamente satisfeitos, saciados da glória de Deus. Mas pode haver níveis de glória, diz a igreja. Por exemplo, uma santa como Santa Dulce dos pobres, ela vai estar lá no primeiro céu, lá pertinho de Deus. Pode ser que nós, que não fomos tão santos como ela, não fizemos tanta caridade, pode ser que a gente esteja no terceiro céu, no quarto céu, no quinto céu. O que seria isso? Veja, eu estou fazendo aqui uma coisa pedagógica, não leve isso assim, exatamente como fosse isso, não. Entende? Eu penso assim, você vai numa festa, tem aqueles que ficam lá na mesa do aniversário, do bolo, né? E aqueles que vão ficando mais longe, mais longe, mais longe, conforme a menor intimidade que tem com o homenageado. Mas está todo mundo na festa, está todo mundo feliz, o salgadinho vai chegar para todo mundo, a bebida vai chegar para todo mundo, ainda que demore um pouquinho. Então, no céu todo mundo vai estar satisfeito e saciado da glória de Deus. Mas não vai ser tudo igualzinho, não. Quem amou mais a Deus, quem entregou, vai ter mais glória do que quem amou menos. Mas isso aí é lá que a gente vai ver. Aqui é difícil de explicar. Leandro Gomes, o que o senhor acha do vírus probate? Vírus probate é ordenar homens casados, sacerdotes. Eu tenho receio. Se a igreja
estabeleceu o celibato desde 1123, no Concílio do Latrão I em Roma, até hoje, e aliás o Papa Francisco já disse que ele é a favor do celibato. Eu creio que o Papa Francisco não vai abrir o celibato de homens, abrir o sacerdócio para homem casado, não. Mesmo na Amazônia, porque ele já disse que ele é contra. Bom, se houver, não está ferindo um dogma da igreja, porque o celibato não é um dogma, é uma medida pastoral, muito inteligente, para que o sacerdote seja exclusivamente de Deus. Ok? Eu prefiro o sacerdote celibatário. Acho que ele fica mais livre para servir a Deus, né? Sem a preocupação de esposa, de filhos, de neto, etc. Pedro Correia, pode pedir proteção para a mãe e pai falecidos, como pedimos aos santos? Pode, Pedro. O Catecismo da Igreja fala que quanto mais nós rezamos pelas almas do purgatório, mais elas podem interceder por nós. Está no Catecismo da Igreja Católica. Ok? Posso até dizer para você qual é o parágrafo do Catecismo. Vou pegar aqui e vou dizer para você qual é o parágrafo do Catecismo onde fala sobre isso. Né? Parágrafo 958. Parágrafo 958 diz exatamente isso. Quanto mais nós rezamos pelas almas do purgatório, mais a oração por nós, delas por nós, se torna eficaz. Muito bem. Silvano Rodrigues, eu queria saber se a preguiça é um pecado mortal. Por exemplo, uma pessoa que não trabalha. Eu também queria saber se no juízo final as pessoas vão saber quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Bom, preguiça é considerada um pecado capital. Por quê? Porque a preguiça gera uma porção de prejuízo. Negligência, displicência, serviço mal feito. Às vezes uma família passa até necessidade porque o pai e a mãe preguiça. Então, o pecado mortal aí depende da gravidade dessa preguiça. O que essa preguiça gerou de coisas negativas, tá certo? Agora, com relação a se nós vamos saber as pessoas que estão salvas ou estão condenadas, isso a igreja não fala sobre isso, se a gente vai saber ou não. E eu não vou arriscar aqui dizer nada. O que a igreja não sabe, o que a igreja não fala, eu também não repito. Anderson Silva, se possível, faça um curso sobre a obediência e o respeito que devemos ter para com os bispos, o Santo Padre e padres paroquiais, para que os fiéis não confundam a igreja espiritual com a igreja fundada por opiniões próprias, e o quanto a igreja combateu com a verdade tantas heresias e revolucionárias que se levantam contra a igreja. Bom, é um recado que o Anderson está dando aqui e eu estou apenas repetindo para os nossos telespectadores. Josana Aguiar, gostaria que o senhor falasse sobre o sino da Amazônia que tanta gente critica. Eu já falei, Josana, um pouco antes eu já falei, tá bem? Divanira da Silva, professor Felipe, me tira uma dúvida. Não consigo entender tantas pessoas, mesmo católicas, falando mal do nosso querido Papa Francisco. Fico muito triste com tanta maldade no coração das pessoas. Divanira, eu também não gosto, não. Também não gosto, já falei aqui, de ver as pessoas criticando o Papa. Pelo Papa nós temos que rezar pelo Papa. Toda a missa nós rezamos pelo Papa, pelo Bispo, não é verdade? É o vigário do Cristo na Terra. Nós não podemos levantar a mão contra o Papa, não. Concordo com você. César Costa, sou catequista de jovens e adultos e sempre que falamos sobre taxa de quantidade de filhos no mundo, que está diminuindo, cito o exemplo que você sempre fala na Europa e do Brasil e Japão, mas quando eles questionam sobre o aumento da população mundial. Bom, o aumento da população mundial é uma realidade. Hoje o mundo tem cerca de 7 bilhões de habitantes, mas esses dias eu vi um documento da ONU dizendo o seguinte, que o mundo hoje produz alimentos suficientes para matar a fome de mais de 10 bilhões de pessoas. E o mundo tem 7 bilhões. Mas por que tem gente ainda passando fome? Porque não tem distribuição. O que falta não é alimento, o que falta é amor. Meus irmãos, só nos Estados Unidos vão para o lixo 400 milhões de toneladas de alimento por ano. Uma vez eu fiz uma conta, o que vai no lixo, só nos Estados Unidos, daria para o Brasil inteiro se alimentar. Então, o que acontece no mundo hoje não é falta de alimento. A revolução verde da biotecnologia, né,
multiplicou por 10 a produtividade de grãos, de carne, de tudo. Mas, infelizmente, o que acontece? Isso não chega na mesa de todo mundo. Esse aqui é o problema. Bom, essas são as perguntas que já tinham chegado pelo Facebook e pelo Instagram. Nós já estamos aí com 1 hora de programa, graças a Deus, né? Já estamos então chegando ao final. Amanhã é dia dos professores, né? Eu quero deixar aqui uma mensagem para os professores, para os catequistas, né? Os professores, porque eu sou professor, eu dei aula há 40 anos, né? E hoje continuo dando aula, só que agora não mais de física, de matemática, mas dando aula de teologia, né? Então quero deixar aqui meus cumprimentos aos professores no dia que é de Santa Teresa d'Ávila, a patrona, né, dos professores, e recomendar que os professores não só ensinem matemática e física, português, história, geografia, mas falem da fé para os alunos, falem de Deus para os alunos, né? Porque a presença do professor é muito importante na vida do aluno. E, sobretudo, o catequista, que é um professor de religião. Esse, mais ainda, sem ser aquele que domina, né, a doutrina, domina o catecismo da igreja, sabe dar explicações para as crianças, para que, desde a infância, eles possam amar e servir a Deus. Ok? Bem, sobre todos esses livros que eu mostrei aqui, quem tiver interesse em adquiri-los, é só entrar aí no nosso site, loja.cleofas.com.br, loja.cleofas.com.br. Muito obrigado a vocês todos que me acompanharam até aqui. 1 hora de conversa, deu para a gente, graças a Deus, responder todas as perguntas que já tinham chegado. Que Deus os abençoe, que a nossa grande Santa Dulce dos Pobres esteja intercedendo por cada um de nós sem cessar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.